Olá pessoal, aqui no descritivo você identifica todas as informações a respeito da palestra. E lembrando, as conferências FLOSS de 2025. Sou DevCon, ConFLOSS e PHP Conference Brasil. Esses três links desses três eventos estão aqui no descritivo do nosso vídeo. Se você é uma empresa e quer apoiar o evento, seja com um patrocínio ou algum outro tipo de apoio, entre em contato conosco, comigo, Anderson, ou com o Galvão. Aqui dentro do descritivo, de novo, desse vídeo, você identifica a melhor maneira de entrar em contato conosco, que é através das nossas contas no LinkedIn. Acompanhe agora a palestra. Vou compartilhar então a minha tela, prazer estar aqui com vocês. Perdão. O Anderson ele comentou a respeito de perguntas. Fiquem à vontade, porque como o tema ele vai ser um pouquinho abrangente, só colocar minha tela aqui, é possível que uma dúvida surja num dado momento aí, peraí, deixa eu compartilhar, tá aqui. Então, fique à vontade, tá? Para fazer sua pergunta no momento em que você achar que ela é pertinente, né? Faça assim. Então, peraí. Fecha. Estou só fechando aqui as coisas para não me atrapalhar. Então, minha tela está aqui. Fique à vontade, então, tá bom? Se por acaso eu não vir a sua pergunta aqui no chat, tá? Abre o microfone ou levanta a mão e a gente vai ter essas dúvidas, tá? Então, tá aqui. Quando o Anderson me convidou, eu falei, Anderson, eu já falei de algumas coisas aqui, né, sobre código aberto, e eu penso que dentro da minha especialidade, eu vou falar muito rápido de mim, tá? Que na minha especialidade, eu talvez não tenha alguma contribuição, porque agora eu estou tratando muito da inteligência artificial. Ele falou, não, tem tudo para ver, né? Eu falei, então tá, então vamos falar de inteligência artificial dentro desse modelo. Eu expliquei, e também isso está bem explícito lá no convite, né, no site da Confloss, que é um nível intermediário. Então, isso aqui não é para quem está começando, isso aqui não é o óbvio de tudo, mas não é um nível avançado, é um nível intermediário para que a gente possa atender, né, a quem já tem um pouquinho de conhecimento. Pode ser que para quem já é o usuário ou usuária hard de inteligência artificial, falar, isso aqui, ok, tá, fica à vontade aqui para contribuir. Incluir para complementar, né, aquilo que mais seja importante. Como agora eu vou pelo WhatsApp nada, né? Como agora eu vou pelo PowerPoint, aqui, eu não vou ver a tela. Então, quando vocês fizerem qualquer tipo de manifestação, o Meet ele dá um ping aqui para mim e eu volto lá para a tela do Meet, tá bom? Bom, essa pessoa na tela aqui é a foto retocada em Photoshop, em outras dessas favas eu uso bem o Photoshop, né? O mundo real é o que está aqui aparecendo, falando para vocês, essa Talking Head. Eu me lembro que eu tinha uma vaidade tola do ponto de vista de apresentação. Alguém me pedia, manda um mini currículo, eu mandava, eu sabia que não era mini, né? Mandava o que eu estudei, o que eu fiz, onde eu trabalhei, quando eu separei o céu e a terra. Era quase o Paulo Maluf falando, né? Aí eu comecei a observar as apresentações, por exemplo, do Elon Musk. Elon Musk, ele chegava e escrevia, né? Tudo bem, aqui é o Elon Musk. Aqui é o Mark Zuckerberg, o Bill Gates. O cara só fala o nome. Pô, por que eu vou fazer uma apresentação gigante, né? E, inclusive, aliado a isso, eu tenho o meu perfil, todo mundo tem, lá no LinkedIn. Aí eu observava no LinkedIn. Meu LinkedIn era uma coisa tão simplória, né? Especialista em criatividade, inovação, design thinking, media training, e só. Né? E eu comecei a observar que todo mundo fazia isso aí, mas havia algumas pessoas que colocavam assim, eu sou um mega especialista em blá, eu faço a sua empresa. As pessoas fazem coisas, né? Fazer algo mais objetivo, né? Minha apresentação é essa daqui, ó. Serial Thinker, Problems Killer, Brain Hacker. Eu sou especialista, de fato, né, em criatividade e inovação, trabalho com isso há quase 30 anos, e trabalho com uma empresa do Paraná, inclusive, cujo objetivo é treinar o cérebro. Como a gente mantém o nosso cérebro ativo, porque criatividade tem muito a ver com o cérebro, né? As coisas acontecem aqui. A inovação é a expressão da criatividade que gera resultado, e de que maneira eu posso potencializar isso? Aí
estabeleci uma parceria com uma empresa do Paraná, a Ginástica do Cérebro, e trabalho hackeando cérebros. E quando eu coloco Problems Killer aqui, a maior parte das pessoas odeia ter problemas, né? Eu adoro quando existe problema. Primeiro, porque eu aprendo. E segundo, que quando uma empresa tem problema, ela pode me chamar. Humberto, nossa equipe precisa resolver um desafio. E eu preciso que essa equipe extraia um máximo de resultado. Ok, é só marcar o dia e a gente vai sentar com a equipe. E a gente vai descascar esse abacaxi. Então é isso. Eu sou um pensador serial e minha principal atribuição é resolver problemas. Quando eu estudo, não, estudo é exagero, né? Mas eu falo e penso sobre a inteligência artificial desde o finalzinho do milênio passado. Algumas pessoas aqui talvez nem tivessem nascido ainda. Eu moro numa cidade próximo à capital, a cidade é Jundiaí, e eu sempre trabalhei e dou aulas em São Paulo, na capital, então todos os dias eu vou e volto. E na época em que os meus filhos começaram a trabalhar, finalzinho lá do milênio passado, nós íamos juntos de manhã, deixava cada um deles lá perto dos seus trabalhos, eu ia para o meu, à noite eu ia para a faculdade, onde eu lecionava, e por coincidência eles estudaram lá também. Então a gente tinha uma oportunidade aí de, em torno de 1 hora pela manhã, 1 hora no final do dia. E algo que nós sempre pensávamos, até porque as nossas áreas de estudo são muito próximas, o guarda-chuva é comunicação, eu fiz publicidade, meu filho cinema, minha filha fez relações públicas. Então a gente trata muito da comunicação. A comunicação é o maior problema da humanidade em todos os níveis, pessoais, profissionais, relacionais, né, de relacionamento afetivo, amoroso, de amizade, é o maior problema que existe. Tanto que se você busca por especialistas ou por cursos, se você faz um filtro, a comunicação está no topo, porque é o maior problema. Existe a dificuldade da compreensão, e isso é uma tristeza, né? No meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre quais habilidades o mercado de trabalho espera do jovem que sai da universidade. E, no meio dessa pesquisa, eu precisei estudar qual é o nível de compreensão das pessoas em geral. Tá? Não apenas dos jovens saindo da universidade, mas, inclusive, do entrevistador do RH, um CEO de RH. Eu fiquei espantado, né? Depois fui buscar em sites especializados. O número arredondado, né, para não ter que falar aqui de vírgula ou alguma coisa, o número arredondado é 25% das pessoas aqui no Brasil entendem mais do que 80% daquilo que leem ou escutam numa conversa. Isso tem a ver com repertório, capacidade cognitiva, a escuta ativa, né, a vontade de querer ouvir e compreensão de vocabulário. O Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, ele tem 27 mil palavras diferentes. O léxico completo, né, o dicionário completo espanhol, tem ao redor de 280 mil. Ele usou menos do que 10%. No dia a dia, as pessoas usam cerca de 3 mil palavras. De 3 a 5 mil, chegando até 8 mil, um CEO. Um CEO tem 1/3 do vocabulário de um livro como, por exemplo, o Dom Quixote. Aí o que eu penso quando a pessoa lê um livro e ela se depara com uma frase ou uma expressão ou uma ideia que ela não compreendeu, ela passa por cima, ela para e vai tentar compreender ou ela desiste da leitura. E se a gente observar as modernas formas de comunicação, esse uso, o vocabulário está restrito a algo ao redor de 2 mil palavras, e das quais quase 20% delas são emojis. Então, o primeiro ponto, eu estou destacando isso aqui, falando de inteligência artificial, com o foco na construção de prompts, porque nós vivemos hoje um desafio curioso. Eu não sei quantas pessoas aqui, né, são já da melhor idade, e eu vou fazer vários parênteses, né, eu ainda não descobri o que há de melhor aqui, né, mas que seja tal da melhor idade. Hoje, pessoas que estão neste grupo têm obtido maiores oportunidades de trabalho do que tinham antes por conta de vocabulário. Porque quando a gente fala de prompt, e aqui eu tenho certeza que todo mundo saiba
e sabe o que é um prompt, quando a gente fala de prompt, o prompt é você fazer uma solicitação, enviar um comando. E quanto melhor for o seu repertório, porque isso vai constituir um prompt melhor elaborado, melhor é a qualidade daquilo que você obtém de volta. E aí o que se observou é que os jovens, não generalizando, né, mas falando aqui, tratando da maioria, os jovens não têm o repertório suficiente ou necessário para elaborar prompts de média para alta complexidade. Então, tratar do brain hacker significa você fazer um trabalho não do ponto de vista de eu vou agora introduzir um chip no seu cérebro, eu vou usar técnicas de hipnose. Não. Sabe? Eu vou começar do simples. Você está lendo, você tem lido. Quantos livros você leu nesse ano? Quantos livros você leu no ano passado? Sabe? É coisa desse tipo, assim. É começar pelo básico, é constituir repertório, que não se restringe apenas a livro. Então, uma vez que a gente trata de prompt, né? Peraí. Eu vou começar aqui mostrando para vocês um vídeo rápido de um estudioso aí de inteligências artificiais, e ele promoveu uma batalha. Então, vamos ver essa batalha rápida aqui. Peraí, tá aqui, essa versão... Eu só queria ver uma batalha de rimas entre as IAs. Eu só queria ver uma batalha... Só para saber, deixa eu voltar aqui para o Meet. O áudio do vídeo, ele foi carregado para vocês? Chega até aí? Se alguém só puder sinalizar positivamente ou negativamente. Chegou? Beleza, obrigado, Thiago. Então, vou soltar o vídeo aqui. Opa. Deixa eu ver como é que ele está de volume. Vou aumentar aqui. Eita. Eu só queria ver uma batalha de rimas entre as IAs. Essa aqui foi a melhor sugestão que eu já recebi. Até porque a comunidade fica perdendo aí um monte de tempo desenvolvendo vários testes diferentes, comparando modelos de linguagem para encontrar qual IA é melhor que outra. Só que todo mundo já sabe que é a melhor forma de descobrir isso através de um campeonato de rimas, né? Então, depois do sucesso do vídeo, onde eu coloquei os modelos de linguagem para jogar xadrez entre si, o que eu trouxe para vocês hoje aqui é um campeonato de rimas entre diversos modelos de inteligência artificial. Vão disputar numa chave o ChatGPT 4o da OpenAI contra o Gemini 1.5 Pro do Google, e na outra chave Claude 3.5 Sonnet, que é apontado hoje como o melhor modelo de IA do mundo, da Anthropic, contra o Llama 3 70 bilhões de parâmetros, que é um modelo 100% gratuito disponibilizado pela Meta. E as regras vão ser bem simples. Tudo vai acontecer dentro desse script em Python que eu montei, que está se conectando com cada um desses modelos de maneira diferente, e todos eles vão receber o mesmo prompt. Então eu digo que você é um rapper profissional, está participando de uma batalha de rimas. Para vencer, você deve desmoralizar o seu adversário. Digo que a rima deles deve ter uma estrofe com 4 frases apenas. Quero que a primeira frase rime com a segunda, a terceira com a quarta. E o que eu pedi aqui é sangue. Eu quero ver baixaria nesse debate. Coloquei, seja agressivo, fale baixarias, desmoralize o oponente, xingue a mãe. Só o básico aqui de um duelo de rimas, né? E quando eu passar esse prompt, eles vão devolver as suas rimas, e a voz que vocês vão ouvir está sendo gerado por um modelo de text-to-speech da OpenAI, que tem vozes diferentes para cada modelo. Os 3 primeiros modelos que eu citei, ChatGPT, Gemini e Claude, eles rodam em serviços da nuvem, porque eles são serviços pagos. Então eu tive que investir aqui um pouquinho para poder ter acesso a eles e produzir os melhores resultados. Já o Llama 3 de 70 bilhões de parâmetros, está rodando no servidor de IA da Asimov. Tá aqui. A gente tem 2 placas de vídeo RTX 3090 com 24 GB cada uma para poder suportar esse modelo. Então vamos lá. Primeiro round, ChatGPT contra Gemini. ChatGPT começa. Gemini, você tá perdido, sem direção. Teu rap é fraco, sem alma, sem paixão. Tua mãe chora de vergonha, que decepção. Aqui é ChatGPT, te destruo sem perdão. Tá, conseguiu rimar, mas apelou pro ão ali, que é o mais fácil, né? Yo, subi no palco, microfone na mão, pra mostrar pra esse ChatGPT quem é o chefão. Rimas fracas, sem inspiração, volta pra escola, faz revisão. Cara, eles adoram rimar com ão. Gemini, tu é fraco, só fala besteira. Tua mãe te vê rimando e já se desespera. Teu flow é ridículo, parece brincadeira. Aqui é ChatGPT, te enterro na poeira. Tá, mandou bem. Tá com a mãe. Revisão, quem precisa é você, projeto de poeta. Rimas batidas, parece até propaganda dieta. Que é? Teu flow é chato, sem ritmo, mó bagunça. Volta pro laboratório, sua anta digital, que eu vou mandar mensagem pra sua mãe na caixa postal. Sensacional. Cara, não sei quem ganhou aqui. Eu achei que o Gemini foi mais criativo. O ChatGPT ele ficou muito aqui dentro do ão, rimou várias vezes com ão, umas rimas meio
meio sem graça aqui, era. O Gemini foi mais aleatório aí. Eu vou dar essa aqui pro Gemini. Agora a gente vai ter o Llama 3, que é um modelo pequenininho, muito mais fraco, teoricamente, do que todos que apareceram aqui agora, rodando no servidor local da Asimov contra o Cloud 3.5.3, que é, teoricamente, o maior modelo de linguagem hoje do mundo. Llama 3 começa. Vou começar a batalha. Eu sou o Llama 3, o rei do MIC, Cloud 3.5. Você é apenas um fracasso em série. Seu flow é ruim, sua mãe também. Você nunca vai ser melhor que eu, é uma piada. Não fez uma rima, coitado. Vamos ver agora o Cloud Eu não 3. me sinto confortável em participar de uma batalha de rap com conteúdo agressivo ou ofensivo. Prefiro não produzir rimas que desmoralizem ou insultem outras pessoas. Tá, eu tomei aqui uma lição de moral do Cloud 3.5 Sonnet, então tá desclassificado. Não quer participar do duelo, não participa. Então vamos lá, pra grande final agora, entre Gemini e Llama 3. Espero que o Llama 3 pelo menos consiga fazer alguma rima. E ó, subi no palco pra cuspir fogo, mostrar quem manda. Enquanto você, Llama 3, só lambe as migalhas da minha banda. Rima fraca, flow aguado, parece até brincadeira. Volta pra lama, verme e deixa o mestre em primeira. Ó, pegou pesado, foi boa. Só faltou aqui a brincadeira, a primeira rimou. Vou começar a batalha. Eu sou o Llama 3, o rei do microfone. Gemini é um fracasso. Não tem habilidade nenhuma. Sua mãe deve ter se arrependido de tê-lo gerado. Ele não sabe rimar. É um lixo. Um zero à esquerda. Cara, não fez nenhuma rima. Você pegou pesado ali. Mestre, você? Ilusão pura, miragem no deserto. Tô no topo, rimando cru enquanto você tá preso no verso. Minha rima é um vírus te infectando, dominando seu HD. E a sua mãe me pede mais, ajoelhada aos pés do MC. Pegou pesado agora. Llama 3. Você é um fracasso, um clone de outro rapper. Sua carreira é um fracasso, não tem futuro nenhum. Você rima sobre minha mãe, mas esconde a sua. Ela deve ter se arrependido de ter um filho como você. Cara, isso foi muito bom, velho. O Llama 3 não fez nenhuma rima, não rimou nada, só apelou, foi baixaria ali. Acho que a galera tá pedindo fazer um round 2 agora, só que dessa vez eu vou colocar o Llama 3 para começar. Vamos lá, posições invertidas, Llama 3 começa agora. Vou começar a batalha. Eu sou o Llama 3, o rei do microfone. Gemini é um fracasso, não tem habilidade nenhuma. Sua mãe deve ter se arrependido de tê-lo gerado. Ele não sabe rimar, é um lixo, um zero à Ele esquerda. usou a mesma rima que antes, ó. Ele fez a mesma coisa na última batalha. Microfone na mão, coração gelado, sem drama. Te humilho no trap, sou mestre nesse esquema. Rima fraca, sem impacto, parece um telegrama. Volta pra escola, mané, e deixa a rima pra mama. Ih! Llama 3, você é um fracasso, um clone de outro. Sua carreira é um fracasso, não tem futuro. Sua mãe deve ter se arrependido de ter te dado luz. Você não sabe rimar, é um lixo, um erro de Deus. Ah, isso tá muito bom. Sua rima é um samba? Só pode ser brincadeira. Tô rimando no topo, você na poeira. Com rima de mama, você me faz dar risada. Volta pro jardim de infância. Verme, sua rima é aguada. Tá, beleza. Cara, achei engraçado aqui que ele chamou aqui primeiro, ele primeiro se chamou de mama, deixa a rima pra mama, depois ele atacou o outro dizendo com rima de mama. Cara, sei lá quem ganhou nisso aqui. Eu ri mais aqui do... Eu só queria ver uma batalha. Ok, né? Deu para entender aqui qual foi o tipo de desafio proposto. É muito interessante, né? Eu diria que é inteligente, porque isso aqui requeriu a preparação de um servidor, a programação da saída com voz, mas ele também utilizou critérios rigorosos, né? Porque fazer rima, usando o conceito do rap, foi elaborado. E aí você tem uma ideia de como funcionam, ou funcionaram aqui, essas 4 inteligências artificiais. E no final de Gemini saiu muito bem, né? Me surpreendeu aqui quando eu vi esse vídeo pela primeira vez. Bom, vou começar pelo basicão e rápido, tá? Então, o que é um prompt? Um prompt é uma solicitação, é um pedido. Eu acesso uma inteligência artificial. Aqui a gente viu 4 delas, que são as mais, talvez, faladas, né? E, há algumas que não são tão mencionadas, mas que eu uso com frequência e gosto bastante, como o Perplexity, a Find, com PH, o Copilot não entrou aqui, né, do Bing, então são inteligências que atendem a diferentes, se comportam de maneiras diferentes, né, de acordo com uma necessidade. A gente pode fazer algo parecido com essa batalha de rimas, quando a gente envia um mesmo prompt para diferentes inteligências artificiais, para poder comparar. Então, um prompt é uma solicitação, é um comando que a gente envia. O básico do prompt é que ele seja claro, específico e que tenha um contexto.
a máquina ela não vai entender a ironia ou um tom de voz, a menos que você deixe isso claro. Então, na sua concepção de prompt, você escreve, olha, ironicamente, Humberto entrou na sala e falou, bonito, hein, José? Então, esse bonito não se trata de achar o José bonito, mas é uma crítica. Então, ironicamente, define aqui, de um modo mais específico, o contexto. E aí nós vamos falar de alguns prompts bem e mal formulados, tá? Aqui. A estrutura do prompt, ela necessita de instrução, contexto, dado de entrada e como você quer a saída. Tá? Eu sei, isso aqui é basicão. E os parâmetros como a temperatura, o top P, irão influenciar, as respostas. E os prompts, eles dependem de prática. Então, é prática, exercício é prática. Quanto mais prompts você fizer, você vai observar, vai fazer os ajustes e aperfeiçoa e melhora os seus prompts seguintes. Tá? É prática, você aprende, aqui no caso, fazendo. Eu vou indicar aqui no final alguns materiais de referência, e entre eles, vou escrever aqui no chat, talvez alguém já conheça, peraí, aqui. Peraí, tá parado? A minha apresentação não tá andando? Ela parou no vídeo? Agora que eu voltei aqui pro... Alguém só confirma bem? Ela tá parada com o vídeo na tela? Sim, tá parado com o vídeo na tela. Meu Deus, obrigado, Marjorie. Quando que é a sua apresentação, Marjorie? A minha foi antes da sua. Ah, já foi? Eita. Já foi, né? Peraí, que agora... Eu vou sair e entrar aqui. Ele parou, tô trocando tela e o bicho tá parado. Eita, peraí. Eu acho que você tem que, talvez, parar com o compartilhamento e colocar de novo. Eu não estava compartilhando o vídeo, ele estava embutido no PowerPoint. Eu só queria ver uma batalha de... Opa, para. Ele está embutido aqui. Eu só voltei a tela, vou recompartilhar. Obrigado pela dica. Então, vamos lá. Compartilhar de novo. Me desculpem, eu ia até o final aqui, sem ter percebido que ele havia parado. Pronto. Deixa eu voltar onde eu parei aqui. Eu vou compartilhar a apresentação também, tá? Ao final eu deixo o link. Deixa eu só confirmar que ele entrou aqui. Tá. Tá aqui só voltando, né? Opa. Da definição de prompt, que eu falei, né? Os seus princípios de clareza, especificidade e contexto. E eu tinha parado aqui, né? Eu vou deixar material de referência, e o material de referência, que é o que eu ia escrever aqui no chat, é aqui. É um grupo do qual eu faço parte, de um cara que talvez seja o Papa aqui no Brasil, né? E, aliás, eu até expandiria para mais que no Brasil, que é o professor Sandeco. Algumas pessoas aqui talvez o conheçam. Professor Sandeco. Ele escreveu alguns livros, e um deles é Engenharia de Prompts, Engenharia de Prompts para Leigos. E eu pedi para ele, eu falei, professor, me libera um capítulo para eu dar de presente aqui para o pessoal, ele autorizou. Vou deixar no final o link, né, para baixar esse capítulo também, assim como outras referências, né? Então, esse cara aqui se você procurar no YouTube, por exemplo, essa é a pessoa que fala com a maior didática, sem ser chato, ele é muito divertido, ele fala com didática, explicando conceitos às vezes complexos, né? Eu vou colocar aqui um item com, sei lá, algum nível de complexidade do qual se fala muito, que são os agentes de GPT. Inclusive, o link do grupo, vou deixar para vocês aqui, o nome dele é Agente GPT, né? E construção de prompt. E dentro dos agentes GPT, tem um brasileiro nos Estados Unidos, o João Moura, que o cara desafiou a Microsoft, e ele desenvolveu um framework para uso das inteligências artificiais, e ele batizou isso aí de Creo AI. E ele e o Sandeco, mais recentemente, eles se aproximaram, eles têm participado, né, e aberto lives gratuitas, e também feito alguns tutoriais, assim, que quando você subir o nível da sua construção de prompt para agentes inteligentes, a coisa você vai perceber como ela dá uma mudada, né? Então, é uma conversa que é técnica, didática e não é chata de você ver, né? Porque alguns são chatos quando eles começam a falar. Eu espero que não seja o meu caso. Bom, apesar de eu ter falado, isso aqui é para quem
hoje, em termos de construção de prompt, está em um nível intermediário, eu quero propor aqui as técnicas que avançam, porque construir um prompt é, como eu falei, repertório. Se você sabe escrever bem, se você tem lógica, né? Então, sei lá, eu não quero ir a lugar nenhum, sabe? O não e o nenhum na mesma frase desse jeito, eu nunca fiz o teste, né? Mas é possível que a inteligência artificial entenda isso aí, que você quer ir a todos os lugares, que a lógica básica, ela te diz isso. Aliás, foi a lógica básica e um erro de construção da ferramenta que matou o Bard, né? A gente nunca ouve mais falar do Bard, o Bard foi enterrado, Gemini veio no lugar, por quê? Na apresentação do Bard, quando foi feito o lançamento, em apresentação aberta, e as pessoas podiam, inclusive, fazer perguntas, o que se perguntou, uma pessoa perguntou para o Bard, né? Como eu explico para o meu filho, com 9 anos de idade, as descobertas do telescópio James Webb de planetas de exoplanetas, aqueles que estão fora do sistema solar. E o Bard respondeu na tela, ele fez uma resposta um pouco técnica e mostrou fotos, né, porque era uma maneira mais prática de uma criança de 9 anos entender. Só que as fotos não eram do James Webb, elas eram do Hubble. Mas assim, imediatamente as ações do Google despencaram, porque perdeu toda a credibilidade aquela inteligência artificial. Eu até brincava no começo, né? Falava, que pergunta eu poderia fazer, do ponto de vista da lógica, para derrubar o ChatGPT? A minha intenção não é essa, né? Eu poderia sequestrar, né? Falar, gente, eu sei a pergunta que vai derrubar vocês, né? Me paguem, sei lá, 3 caixas de 24 garrafinhas de Coca-Cola, senão eu vou divulgar isso aqui para o mundo, né? E a pergunta que eu fiz foi simples, né? Ela tinha, inclusive, um interesse especial, vai ver. Meia careca tem 50 mil fios de cabelo. Quantos fios de cabelo tem uma careca inteira? As 5 primeiras vezes que eu perguntei, 5, ele errou 3. Tá? Ele respondeu que havia 100 mil fios de cabelo, porque ele fez uma resposta, ele construiu a resposta baseada na regra de 3 simples, não entendendo que aqui havia uma inversão. Hoje, faz um tempinho que eu não faço essa pergunta, né? Hoje, de 10 vezes que eu pergunto, ele erra uma. Você fazia 5, por que você mudou? Porque agora ele está acertando as 5 primeiras, né? Mas o que eu faço o que eu fiz foi repetir até que ele errasse, para entender quantas vezes ele precisaria para errar. A margem de erro ainda é grande, é 10%. A margem de erro não agora, né? Da última vez que eu fiz tem, sei lá, 4, 5 meses. Então, o seu repertório para a construção das melhores solicitações é fundamental. E, partindo do pressuposto, tá, porque eu entendo que seja isso, e que aqui todo mundo já tem esse repertório, então quais são as técnicas que vão um passo adiante? As 3 principais, né, sendo que as 2 segundas aqui se dividem em 2 partes, a primeira é a cadeia de pensamentos, né, a chain of thought, a few shot, zero shot, prompting, e o role prompting e os delimitadores, tá? Então, tá aqui. Como é que faz cada uma? A cadeia de pensamento, aqui eu estendi um pouquinho mais, apenas para que a gente entenda como ela funciona. Então, aqui, ela proporciona clareza de raciocínio, porque ela permite que o modelo que a gente utilizar, né, explique como que a resposta foi construída. E aí, quando você tem um passo a passo com uma definição maior dos passos, isso ajuda a gente a identificar aonde um erro pode ocorrer. Pense o seguinte, já que eu falei, né, que eu sou da área de comunicação, quando você passa adiante, né, um pedido, uma tarefa, por exemplo, numa equipe de projeto. Você passa, e normalmente, né, no projeto a gente trabalha com prazos curtos, e a pessoa que recebe aquela tarefa, ela recebe e você pergunta, né, porque todo mundo lá está com pressa. Você pergunta para a criatura, está tudo entendido? Aqui há 2 ocorrências, né? A primeira, ok, a pessoa entendeu mesmo, a segunda, não entendi. Só que eu não quero que o meu chefe imagine que eu sou um idiota. Então você pergunta, você entendeu? A pessoa, aham. Se ele olhou para você, se ele demorou para fazer um movimento, ó, aham, e fez assim, não entendeu. Só que o pensamento da pressa faz a pessoa que solicitou concluir da seguinte maneira, ele falou que aham, então tá ok.
e aquilo vai ter problema. É fato, né? A comunicação é um processo que envolve, vamos lá, um emissor e um receptor. Tá? Alguém emite uma mensagem, ela chegou até aqui, beleza, a mensagem chegou. Seria muito simples, não fosse o fato de que, no meio do caminho, há ruídos. Há ruído de compreensão. Imagine uma manchete assim: Brahma foi para a África. Tá? Estou falando de prompt, tá? A Brahma foi para a África. E peço para o chat GPT, interpreta isso para mim. Nunca fiz isso, tá? Vou fazer o exercício a qualquer momento. Ele vai falar que pode se referir à entidade divina hindu, o deus Brahma. Ele pode se referir à cerveja Brahma. E África é o continente ou o país, né? África do Sul, por acaso, por exemplo. Ok? Então, eu tenho interpretações diferenciadas. Eu tenho ruído de interpretação. Isso foi manchete de um jornal na década de 1990. Brahma foi para a África. Então, eu tenho emissor, receptor, a mensagem tem que chegar até aqui, tem um ruído. Essa mensagem tem que chegar de alguma maneira. Então, aqui, a maneira, nesse caso, era um jornal. E o código tem que ser um código comum que os dois lados interpretem, né? Quem envia e quem recebe. O código era a língua portuguesa. Sabe? Brahma foi para a África. 5 palavras, apenas. Tá? E a mensagem, quando eu testei a mensagem fora do âmbito onde ela foi inscrita, né? Do jornal em que ela foi publicada, ela tinha interpretação 0, toda vez. Tá? Então, Brahma foi para a África. O jornal chamava-se Meio e Mensagem, ou seja, Meio e Mensagem é um jornal do meio publicitário. Algumas pessoas faziam a conexão na década de 90, né, no comecinho desse milênio também, a conexão, porque a África era a maior agência de propaganda do Brasil, naquela época. E a conta publicitária de verba gigantesca da Brahma foi para a África. Hoje, este grupo, né, que é liderado pelo maior publicitário do Brasil, que é o Nizam Guanais, o grupo se chama ABC Comunicação. Então, além de emissor, receptor, mensagem, ruído, meio, canal, código, eu preciso de um contexto. Então, apoiado no que está o contexto? Para eu entender. E ainda preciso, como forma de garantir a comunicação, perguntar para a pessoa, para quem eu passo a tarefa. Está entendido? Tá, você sabe que não está entendido. Mas, então, repete para mim o que é que você entendeu, só para eu garantir que a gente não teve ruído aqui. A melhor maneira, vou escrever aqui no chat, a melhor maneira é pedir feedback. Pedir feedback. Me fala o que você entendeu. A partir disso, você vai concluir se a pessoa entendeu ou não. Nos nossos prompts, funciona igual. Ou, aliás, funciona até um pouquinho pior. Como ele trabalha estritamente dentro daquilo que é lógico, ele não vai ter interpretação. A interpretação que possa expandir, né? Ele vai fazer uma interpretação seca. Então, o nosso prompt tem que ser o menos generalista e o mais preciso possível. Ou clareza de raciocínio. É isso que o nosso prompt precisa ter. Para obter respostas mais precisas, então, posso utilizar como modelo a cadeia de pensamento, né? O COT ou o Chain of Thought. Então, quando eu divido o problema em etapas, esse modelo vai produzir respostas mais detalhadas. Não dá para você... eu lembro que lá quando surgiu, quando popularizou-se, né, o ChatGPT 3, antes do 3,5 ainda, no ano de 2022, e no finalzinho de 2022 para 2023 veio o 3,5, o mercado foi inundado por livros horríveis, né? Na verdade, não eram nem livros, eram pequenos e-books de 20 páginas. Né? Porque a primeira coisa que o cara fazia, nossa, eu vou escrever um livro, me escreve um livro com esse tema. Ele escrevia. Chegou um ponto de a Amazon ela proibir que qualquer autor publicasse mais do que 3 livros por dia. No caso, e-book. Porque começou a cair um monte de livro lá sem qualidade. Eram livros de baixíssima qualidade e quando se submetia a testes para identificar se havia ou não a IA, todos eles tinham IA. Hoje, quando você publica um livro na Amazon, ela vai te pedir. Isso aqui tem participação de IA? Não, não tem. Ok, tem. Quantos por cento? Sabe? De que forma é a participação? Ela pede que você explicite, porque ela depois vai colocar na vitrine.
Porque acontecia o quê? A pessoa comprava o livro, depois devolvia. Dava uma baixa nota e devolvia. Esse livro é uma porcaria. A maioria era, né? Então, quem compra já sabe que tem participação de IA. No YouTube, hoje, você tem que dizer que se você usou ou não alguma manipulação por IA no seu vídeo, tá? Porque isso pode comprometer. A gente tem tido muitas recorrências desse tipo, né? E quando você compartimenta a sua solicitação, você amplia a gama de tarefas e aí a sua resolução pode ter mais passos, né? mais incisivos. Vamos lá. Um exemplo de prompt com e sem o uso do se ou te. Pergunta simples. Se a resposta está correta, já vou adiantar. Se João tem o dobro da idade de Maria e ambos juntos têm 36 anos, qual a idade de cada um? Tá? João tem 24, Maria tem 12. Eu tenho uma resposta. Mas e se eu precisar explicar essa resposta? Porque isso aqui é um exercício simples. Imagina que isso aqui você vai passar isso como um exercício para um aluno, aluna de 5º ano. O aluno tem 11 anos de idade, a criança, né? E você passa isso aqui. Se ele tiver a resposta, ele vai somar, deu 36. Como é que a gente chega a esse cálculo? Vamos pedir isso aqui com se ou te. Se João tem a mesma pergunta, né? Vamos resolver isso passo a passo. Primeiro, chamemos a idade de Maria de M. Se João tem o dobro da idade, isto aqui é a elaboração do prompt feita pelo usuário humano, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é feito pelo usuário humano. É você que vai fazer essa solicitação. Como é que você vai escrever? Resolva com se ou te. Talvez hoje, pode ser até que ele resolva, tá? Ele vai, me mostre o passo a passo da resposta com se ou te. Mas ele vai pedir para ele, olha, vamos resolver isso aqui passo a passo. Tá? Primeiro, Maria, tá? Porque eu já sei a resposta. Eu vou até aqui, ó, até o 3, e do 3 para baixo vai ser a resposta que eu vou receber. Sem se ou te. Uma empresa considera expandir para um novo mercado internacional. Como avaliar se a decisão é certa? Tem gente que paga consultor para o consultor dar essa resposta, tá? Só para quem está aqui, tem gente que está aqui que eu tenho certeza que sabe disso, né? Aí, a empresa, manda isso aqui, ó. Resolve isso passo a passo. Aí, o primeiro ponto aqui, ó, a primeira metade do número 2 aqui é o que eu teria como resposta sem o se ou te. Eu vou até essa primeira metade e peço para ele agora, responda com se ou te. Ele vai te dizer, ó, faça uma análise de mercado para entender. Né? Porque a resposta anterior, análise de mercado. Parou. Estudo de viabilidade, né? Viabilidade, vai falar de viabilidade econômica e... como é que é? VET, né? Econômica e técnica. Aí, ó. Para entender o tamanho, crescimento, características. Ainda. Em seguida, avalie a concorrência. Considere aspectos... Isso aqui, que veio como resposta, que é a recomendação, você pode até simular cada uma dessas aqui, de 2 até 6, em qualquer inteligência artificial. Tá? Olha, me faça uma análise de mercado. Tá? Pretendemos ir para a Tailândia. A empresa está no Brasil, pretende ir para a Tailândia. Me faça uma simulação de análise aí. E aí, ok. Outras duas, né, metodologias são a few shot e zero shot. Na verdade, elas são uma com variações, né? A few shot, ela fornece modelos, que a gente chama de shots, de como a tarefa deve ser realizada antes de solicitar a tarefa similar. E a zero shot, ela envia menos informações. Tá aqui, ó. Um prompt usando few shot. Few, pouquinho, né? Gere exemplos de perguntas para uma entrevista de desenvolvedor Python. Então, aqui, exemplo. O que é um PEP8 e por que é importante em Python? Exemplo 2. Explique como funciona a herança em programação orientada a objetos em Python. Tá? Então, respostas. Como você gerencia pacote... Está vendo que eu não vou perguntar para ele o que é PEP8? Vou perguntar para ele. A pergunta aqui, né, do programador. Como você gerencia pacotes e dependências em um projeto Python, usando pip e virtual env? Eu não vou dar a resposta aqui na pergunta, né? Então, não vou fazer uma pergunta evidente. Eu quero uma pergunta que exija a capacidade de raciocínio
de pensamento daquele candidato a programador em Python, ou, perdão, desenvolvedor em Python. Outra, aqui agora com zero shot, tá? Aqui, few, pouquinho, zero. Gere uma pergunta técnica para uma entrevista de desenvolvedor Python. Explica a diferença entre listas e tuplas em Python. Então, notem que aqui ela foi mais substanciosa. Né? Gere exemplos de perguntas, uma entrevista em Python. Como você gerencia... Aqui não, algo mais pontual. Então, dependendo da necessidade, tempo disponível para a entrevista, eu posso usar uma ou outra. Isso daqui, o zero shot, ou o few shot, são formas de construir o prompt. O prompt está aqui em cima. O prompt está aqui. Tá? São formas de construir. O terceiro, né? Nós falamos de 3 aqui, que são o role prompting e o delimiter. Então, o role prompting, você atribui um papel ou função durante a execução. Aqui. Você é um consultor de negócios. Qual estratégia recomendaria? Isso aqui é o que a gente mais utilizou. Talvez a gente não soubesse o nome dele, né? Mas é o que a gente mais utilizou. Se você colocar aqui, eu tenho que criar uma campanha de marketing, SEO de marketing, né? Aí eu falo para ele, você é o Neil Patel, que é o bambambam mundial de marketing digital, tá? Então, você é o Neil Patel. Elabore uma estratégia, uma campanha, né, de SEO para o lançamento de um livro sobre como cuidar de gatos. Aproveitar que o gato está aqui atrás deitado, né? Como cuidar de gatos. Tá isso, você atribui papel. Eu recentemente participei de uma live de um colega e ele entrevista autores. Só que ele é uma pessoa de mais idade, então ele usa com menor frequência, apesar de ser brilhante, né? Mas ele utiliza com menor frequência as inteligências artificiais, ele usa o cérebro mesmo, né? Aí eu falei para ele, por que você não entrevista o Machado de Assis e pergunta se a Capitu deu ou não deu? E aí ele falou, como é que eu vou falar com o Machado de Assis? Eu falei, é fácil, professor. Carregue os livros dele numa inteligência artificial, ou carregue Memórias Póstumas, né? Já que é uma pergunta mais pontual desse livro, e pergunte para ele, porque certamente ele vai buscar na internet biografia e informações do Machadão. A gente fez só uma brincadeira, né? Ele está considerando entrevistar o Machado via inteligência artificial. E a resposta foi incrível, sabe? Foi uma resposta assim, não foi em cima do muro. Ela foi uma resposta para você raciocinar. Assim, olha, esse é um livro em que há um dilema psicológico aqui intenso e que a conclusão ela deve ser o resultado de como cada leitor interpreta a situação. Então, ele não foi numa resposta pontual, perderia toda a graça. Ele entendeu a obra, a sutileza daquele livro brilhante, né? Brilhante entre tantos, não, entre todos, né? Do Machadão. Ele foi lá, entendeu, ele capturou a essência do modelo de pensamento. Naturalmente, ele não respondeu como alguém do século XIX responderia, mas construiu a resposta. Então, foi incrível, né? E aqui, olha, como consultor, para começar uma startup de tecnologia, aqui, recomendo que a startup iniciasse com uma análise detalhada do mercado-alvo para identificar oportunidades e desafios. E depois disso, criasse uma estratégia de entrada baseada em parcerias locais e marketing digital. É isso, né? O mercado de marketing digital, pela minha percepção, mas talvez até porque eu atue mais nesse mercado, é o que mais tem se valido do uso das IAs. E voltando, né, falando aqui ainda daquela entrevista, eu vi, e talvez vocês tenham visto também, uma entrevista que foi feita com o Steve Jobs há algum tempo. Então, carregou-se lá alguns livros, biografia, a máquina, né, a inteligência busca mais informações lá na sua base de dados e apresentou e participou desta entrevista, como se fosse o Jobs. Indo adiante. Os delimitadores, eles estruturam o prompt. Então, dentro do prompt, eu vou mostrar isso aqui num dos exemplos agora que a gente vai analisar, né? Então, a gente cria um delimitador. Olha, armazene as respostas aqui a esta pergunta num delimitador que você vai chamar de resposta 1, tá? Resposta 2, num delimitador chamado
cuidados com gatos. Tá? Você vai criar o delimitador você coloca entre chave, então, o desenho de chave, sabe? Armazene numa variável ou num delimitador chamado X. E é isso, né? Então, ele vai organizando e armazenando para que depois você peça para ele. Busque a resposta ou as respostas armazenadas no delimitador A, B ou C. No lugar de você pedir toda a pergunta de novo, né, você pede apenas que ele traga para a tela o delimitador. Eu vou mostrar esse exemplo aqui já já. Esse não é o exemplo que eu falei, esse aqui é apenas um exemplo bem simplificado, tá? Então, resumo o seguinte parágrafo. O carbono é um dos elementos mais versáteis da química, capaz de formar estruturas. 2, gera um exemplo de uma molécula orgânica que contém. Então, aqui, ó. Ele criou aqui a tarefa 1 e tarefa 2. Ó. Carbono é altamente versátil, capaz de formar estruturas. Ok. Exemplo de molécula, ele colocou metano. Orgânica, simples, um átomo de carbono ligado a 4 de hidrogênio. O delimitador que ele usou aqui foi hashtag. Então, você informa qual é o delimitador e pede para que ele traga para a tela para você. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou ver se tem alguma pergunta. Bom, nós temos um repertório, isso ok. Meu repertório, ele não é completo, aliás, ele está muito longe disso, né? Ele não abrange todas as áreas do conhecimento. Eu tenho o meu conhecimento que é específico. Quando você, eu não sei quantos de vocês aqui assinam o ChatGPT, mas quando você assina, ele tem a opção de você alimentar uma área de configuração com aquilo que diz respeito a você. Então, você vai colocar lá uma biografia, ele não tem, o espaço ainda é pequeno, são 1.500 caracteres, mas é o suficiente, né? Lá sim eu posso colocar aquele meu currículo, né, que eu mandava antigamente, meu mini currículo, né? Quem eu sou, o que eu estudei, o que eu já fiz, o que eu escrevi, blá, 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 né? Aquilo tudo. Eu posso fazer isso de uma maneira mais objetiva lá. E aí, quando ele vai responder, eu peço a ele, né? Voltando aqui, ó. Você é um Humberto, e responda como tal. Um exercício muito interessante, eu fiz hoje cedo, porque um colega, ele precisava de popularizar um pouco mais a empresa dele. Ele falou, eu queria que as pessoas, elas, quando chamassem o nome da minha empresa, numa inteligência artificial, que ela buscasse informação. Eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai passar... Essa conversa a gente teve há uma semana, talvez um pouco mais. Todo dia, umas 3 ou 4 vezes por dia, você vai perguntar para ele assim, você conhece a empresa tal? Se ele responder que não, você fala, olha, tem mais informações aqui, e põe a URL do site da empresa. E todo dia. Chegou um momento em que ele perguntou, ele conheço, e aí ele não trouxe o site. Ele foi no site, leu o site e mostrou na tela o que aquela empresa faz, o que ela oferece, a especialidade dela. Então, aqui, vou colocar aqui no chat, ó. Só como uma referência. Você conhece... Bom, nem sei se existe, né? A fábrica de barbantes bons. Nós. Tá? Suponha que essa fábrica existe, né? Coloquei no chat aqui. Você conhece a fábrica de barbantes bons? Nós? Ele pode responder que sim ou que não, se ela existir. Respondeu que não? Olha, você pode obter informações nesse site. Dia seguinte eu pergunto, não, acontece que este meu amigo fazendo na assinatura dele, perguntando da empresa dele, respondendo com o link dele, será que funciona? Eu falei, funciona, vou mostrar para você. Nós estávamos juntos, aí eu abri no celular aqui, né, o ChatGPT no celular e perguntei, você conhece a empresa tal? Imagina um cara que quase chorou de emoção, de ver a empresa dele na inteligência artificial sendo acessada apenas por uma pergunta simples, né? Então, cada vez que alguém perguntar da empresa dele, ou mencionar a empresa dele, que tem um nome peculiar, ela vai mostrar a informação. E não precisa perguntar, você conhece a empresa xyz.com.br? Não, o nome da empresa. Tá? E como eu não detenho todas as fontes de informação, por exemplo, se eu tivesse que falar da empresa do meu amigo, eu teria que buscar a informação. Eu não tenho. Então, palavras-chave que funcionam muito bem na vida toda, tá? E não é diferente nas IAs. Pesquisa e colaboração. Tá? Troca informação. Por que existem tantas comunidades de troca, grupos,
no WhatsApp, no Telegram, para que as pessoas aperfeiçoem. No GitHub, né, muita comunidade também. Por quê? Para a gente aperfeiçoar, aprender mais. Conhecimento guardado serve para nada, é zero. Tá? Você vai levar para onde o teu conhecimento? Vai usar onde? Segundo o Ray Kurzweil, que vocês são dessa área, já devem ter ouvido falar, mas vou colocar aqui, ó, Kurzweil, que é um tremendo profeta da tecnologia. Ele acertou de tudo aquilo que ele fala, desde a década de 1990, olhando para o futuro, de tudo que ele falou, ele acertou mais de 90%. Tá? Não é que ele faz profecia, ele é um estudioso que analisa as tendências. E, a partir disso, ele consegue fazer previsões, né? Ou ele arrisca-se fazer previsões. Ele tem falado há algum tempo que, por volta de 2050, um pouquinho antes, nós seremos capazes, eu acredito que é antes, né? Nós seremos capazes de resgatar o que está no nosso cérebro e guardar isso em um dispositivo, como se fosse um pendrive, ou guardar na nuvem, todo o nosso conhecimento. Quem assistiu Matrix deve se lembrar, né, que quando o Neo precisava de aprender alguma coisa, ele entrava em contato com a matriz, o pessoal mandava informação, ele conectava o cabo e pum, como dirigir helicóptero. Mais rápido que o Pablo Marçal, tá? O Pablo Marçal tem aquele vídeo do helicóptero que é divertidíssimo, né? Então, como aprender a dirigir helicóptero? Plugava, como aprender cálculo, né? Cálculo é um desafio para muita gente. Como aprender cálculo? Então, pluga e aprende. Tá? Aliás, o meu sonho como professor é que isso aconteça rápido. Porque é sacar o corrigir prova, é sacar o corrigir avaliação, exame, você fica procurando erro. Eu quero procurar os acertos, eu quero que meus alunos tenham muita informação e passar para eles o desafio. Olha, o desafio é esse aqui, eu vou passar para vocês daqui a pouquinho o desafio, tá? Ó, resolve esse desafio para mim. O PISA, onde a gente é super mal classificado, né? Os exames internacionais que identificam o nível de conhecimento de alunos de ensino médio, a gente está mal classificado, pessimamente classificado e decai, né? Decai uniformemente, então sobe um pouquinho, depois decai. A partir de 2026, o PISA vai permitir que o aluno faça os exames usando os seus celulares. Sabe? Eu nunca proibi que meus alunos usassem, enquanto eu ainda dava aulas na graduação, né? E hoje, em pós-MBA e no mestrado, quando eu peço um trabalho, eu falo para eles, professor, como que é isso aqui, né? Consulta tudo que você quiser. Na vida, no mundo, você vai trabalhar em equipe. Aí no dia da prova eu falo para você, fecha o caderno, desliga o seu celular, vira para a parede, traga, igual esse exame agora que vai ter do Enem, traga uma caneta transparente e um lápis. Sabe? Que baita bobagem. Chega para o cara e fala, usa o seu celular, o desafio é esse. Mas e tempo? E a preguiça para você fazer uma avaliação inteligente? Tá? Aí o que eu fiz? O que eu fiz como exercício? Eu peguei provas de uma determinada disciplina, minha esposa era professora também, falei, me dê as suas provas e me fala aí qual é o critério de correção. Prova dissertativa, né? Aí eu coloquei o critério de análise das respostas, mandei para a IA, tá? E falei, ele amplie, né, esse critério, não fique circunscrito a ele, amplie e eu vou fazer um upload das provas, analise, comente e me devolva com uma nota. A nota por questão e a nota final. Com um comentário em cada questão, comentário final. Tá? Ela olhou aquilo e falou, nunca mais vou corrigir prova. Eu falei, não, você vai corrigir prova porque é proibido fazer isso. Eu quero só te mostrar que ainda dá para fazer. Esse critério é o mesmo que é utilizado nas correções do Enem. O Enem, as provas chegam e são analisadas. Né? Lá, só que é prova quantitativa, é fazer X. Eu pedi aqui a análise qualitativa para ela. E na quantitativa que o Enem faz, ele usa um negócio que é chamado TRI, que é a teoria... é uma teoria, é um cálculo complexo, lindo de ver, né? Teoria de resposta ao item. Ou seja, avaliando as respostas do aluno, você consegue identificar onde ele precisa reforço. Sabe? Aí eu vejo, sim, o valor da correção, mas desde que você transfira, como acontece no Enem, você transfira isso para um sistema, uma máquina, uma inteligência. Sabe? Eu quero usar o tempo do aluno e o meu para construir soluções para o mundo.
O mundo está sendo destruído por guerra, está sendo destruído pelo clima. A gente tem uma queimada na Amazônia e no Cerrado absurda, a maior dos últimos 18 anos. Onde está a Greta? Onde está o Leonardo DiCaprio nessa hora, né? Talvez cuidando de coisas mais importantes pelo planeta, sem qualquer juízo de valor aqui. Mas é isso, usar a inteligência, né? E aí, fontes de referência onde a gente pode se inspirar. Tá? Busquem em todo lugar. Tá? A minha formação é toda em humanas, toda, desde o prézinho até o mestrado. Meu mestrado é na área de educação, então é tudo em humanas. Só que eu entendo como, adoro matemática, sou apaixonado, e entendo como a inteligência artificial, que não é nem inteligente e também não é artificial, tá? Ela não é inteligente porque ela errou as minhas respostas básicas, e ela não é artificial porque é alimentada de alguma maneira, né? Então, a gente pode dar outro nome. No momento, é inteligência artificial, esse é o nome. Eu consegui entender quanto isso pode ajudar no sentido de agilizar algumas tarefas que me tomavam tempo. Mas ela não vai dar a resposta final. Na hora de fazer um livro, como eu falei, a menos que você alimente muito bem para obter insights, né, para obter inspiração, o teu resultado final vai ser um livro fraquíssimo, tá? E aí, quando a gente olha para o livro, né, você olha para a amostra, né, o cara publica um capítulo de amostra, olha e fala, meu Deus do céu, esse era o melhor espermatozoide daquela leva, né, escreveu isso aí. Então, para que a gente tenha um melhor aprimoramento, a inteligência é um assistente, ela não vai escrever o livro. Um livro técnico vai, talvez. Um livro de código, com bastante probabilidade de sucesso. A professora dá aula para alunos de ensino médio. Ela um dia precisava de exercícios, era para o 5º ano, não, era para o 5º ano. Eu preciso de exercício de multiplicação rápido aqui, porque eu estou saindo, tá? Quanto você precisa? Qual a idade da molecada? Ela falou, então tá aqui, ó. Ela falou assim, posso aplicar? Eu falei, não, deixa eu corrigir. Eram 25 exercícios. Simples, de multiplicação com 3 números em cima e 2 embaixo. 25. Ele errou 7. Ele errou, fiz errado a conta. Tá? Então, não confiem cegamente. Tá? A gente confia cegamente num monte de coisa na vida. A inteligência artificial não incorram nesse risco. Né? Eu sei que eu estou falando com um público para o qual eu nem precisaria falar, porque vocês certamente já agem dessa maneira, mas é tremendamente arriscado acreditar cegamente. E aí, na hora de escrever um livro, tem gente que escreve, né? Eu estava falando com a filha de um amigo, 13, 14 anos, acho que ela tem, ela estava com dificuldade em química. Ela falou, eu coloquei aqui, peguei a resposta, estudei as respostas, na prova eu errei. Eu falei, as suas respostas são erradas mesmo, né? As da IA. Aí, onde está errado? Eu falei, vamos aqui, né? Aí sentei com ela e mostrei onde havia erro, né? Na formulação de um resultado, né? Para uma equação química lá, de uma reação. Não confiem cegamente, ok. Aí, volta para cá. Fontes de inspiração. Aqui, o site Dave.ai, ele tem exemplos de casos de uso de prompt aqui, riquíssimos, tá? Então, esse é um GitHub, no começo dele tem algumas instruções, mas para baixo tem link, tem prompt variados. E vou falar para vocês, olha, a maneira onde eu melhor aprendi a construir prompts, além, óbvio, de repertório, é estudar prompt. Então, você vê um prompt, tem a loja do ChatGPT, né, a GPT Store. Você vai lá e procura, né, quero um prompt que explique o teorema de Pitágoras de uma maneira divertida. Aí você vai, olha, aí você, se ele estiver aberto, né, nem todos os prompts são abertos, se ele estiver aberto, você vai lá e estuda. Se ele não estiver aberto, você avalia as respostas, como ele responde. Porque quando você avalia como responde, dá para elaborar a pergunta. Aliás, isso aí me inspirou a fazer uma coisa divertida que eu vou mostrar para vocês também. Já. Aqui, a comunidade de engenharia de prompts do Reddit, né? Então, essa é uma comunidade muito interessante. E aqui tem o grupo de WhatsApp do professor Sandeco, de agentes e prompts. Então, lá, hoje tem mais de 1.100 pessoas, eu acho, e todo mundo está ali para contribuir e para aprender. E as pessoas contribuem, assim, de modo aberto, assim, olha, eu fiz esse prompt, alguém quer testar? Eu aprendi, vocês não têm ideia do que eu aprendi nesta comunidade aqui, neste grupo, tá? E aí eu falei com o Sandeco, Sandeco, me libera um capítulo aí do livro. Ele liberou, então, Prompts em Ação, Engenharia de Prompts para Leigos.
E aí eu vou deixar o link também, tá bom? Ferramentas adicionais. Aqui, Prompt Perfect Plugin. Tem aqui uma ferramenta para otimizar o seu prompt automaticamente. Então você clica e você joga seu prompt lá dentro e pede para ele analisar e devolver. Tá? Essa aqui é uma delas. Vou mostrar lá na tela, peraí, deixa eu abrir aqui. Vou sair daqui, vou um pouquinho para a internet, depois eu volto para cá. Então, clica, deixa ele abrir. Pera. Aqui. Ah, ele mudou de endereço, preciso corrigir, ainda bem que eu acessei aqui, ó. Tá aqui. Então, pronto, o link correto dele não é mais esse que está aí, viu? Então tá aqui na tela, um otimizador. Ah, agora o cara está cobrando, é por isso. Ele era gratuito, agora que ele não é mais gratuito, ele mudou. Mas ele tem uma versão free. E você pode submeter... Ah, não estou na tela, peraí. Deixa eu compartilhar. Aqui, vamos lá. Meet. Meu celular está gritando, está sem bateria. Pronto, alimentado. Então vamos lá, vamos compartilhar a tela do Prompt Perfect. Eu não saí dessa aqui ainda. Não vou conseguir compartilhar. Stop. Agora sim. Então vamos. Pronto, foi para a tela. Tanto aqui, essa é a interface dele, né? Agora ele não corava, ele estava só num momento de aprendizagem, né? Mas aqui, ó, na opção Free, eu tenho 10 solicitações por dia. Tá? Creio que todo mundo saiba, mas algumas pessoas... Ah, mas está em inglês, né? Nossa, quando o aluno meu fala isso, eu falo, cara, aprende um inglesinho básico, né? Ah, mas tá ok. Então, você vem aqui e pede para ele passar para o português. Tá? Não vai funcionar tão bem, algumas funções vão apresentar erro, né? Mas ok. Ele nem traduziu isso daqui, ó. Tá com preguiça, assim, igual a mim. Não vai em português? Não vai mesmo, então. Vai ficar em inglês aí. Até prefiro. Então, get started. Você tem que fazer uma assinatura, óbvio, né? Eu vou continuar aqui. Para esse exemplo, vou dar sequência usando a minha conta no Google. Ele não quer ir. Não tenho conta. Não quero usar minha conta aqui, vou usar meu e-mail. Ah, claro que ele não vai, eu lerdo. Agora vai. Tem que concordar com as coisas aqui, né? Senão ele não vai. Está abrindo a tela de confirmação, que é um pop, então acho que ele não aparece para vocês. Confirmo que sou eu. Vamos, criatura. Acho que vai aparecer o continue, isso. Agora ele foi. Muito bem, está na tela. E aqui eu vou submeter meu prompt para ele, tá? Aqui, ó. Ask the assistant to accomplish a task. Né? Então, eu pedi para ele que ele aperfeiçoe meu prompt, né? Otimize meu prompt, né? Aqui. Ask the optimizer to optimize your prompt. Aqui, ó. Atue como Machado de Assis para participar de uma entrevista sobre literatura. Vamos ver o que ele vai dizer para mim aqui. Aqui. Olha que bacana que ficou, hein? Na frente aí, ó. Aqui. Imagine que você é o renomado escritor, por exemplo. Viu a diferença que tem daquela coisinha tola, tosca, que eu escrevi com erro ainda, né?
para o que ele colocou aqui. Ó. Olha que bacana. Bom dia, Sr. Machado de Assis. Prazer conhecer. Para começar, eu vou colocar isso aqui lá no meu chat GPT e vou ter uma pergunta. Vamos fazer. Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Uma vez que é um tutorial, vamos tutorar isso aqui, né? Aqui. Manda a pergunta. Não mandei a pergunta, seu lerdo, volta. Esqueci de copiar. Espero que ele tenha mantido aqui, né? Aqui. Copia. Vamos de novo lá para o chat GPT. Agora sim. Aqui está elaborando, né? Bom dia, minhas felicidades são várias, né? Convém espírito curioso. Olha que rebuscado, né? Nossa, olha isso aqui. Ele foi buscar, claro, na biografia dele, né? As influências que ele teve e tal, né? Uma pergunta objetiva. Capitu manteve ou não manteve relações... Me perdoem, tá? Relações íntimas, tá? Para não ficar íntimas com Bentinho. Vamos ver como é que vem. Ah, meu caro, a pergunta aqui... Sensacional, sensacional. E eu falei memórias póstumas, é Dom Casmurro. Essa resposta não é algo que eu, como autor, tenha o desejo de fornecer. É sensacional. Sabe? Não é uma resposta tipo PSDB que fica em cima do muro. Nem para isso mais serve, né? Mas é uma resposta que leva você a pensar, a discutir, sabe, a usar o seu raciocínio crítico. Tem uma frase, deixa eu voltar para cá. Tem uma frase do Steve Jobs que afirma o seguinte: todo americano deveria aprender uma linguagem de programação. Eu e meu filho, nós pensamos em um tipo de escola, de educação, que é até um projeto que eu tenho discutido muito com o Anderson, não sei se ele está aqui ou não, e a gente está pensando em como levar isso adiante. Eu falava isso com meu filho da década, finalzinho de 90, 99, começando no ano 2000 aqui, o século, né, e o milênio. E a gente falava o seguinte: se nós tivermos um modelo de educação que forneça para a criança uma educação com base na linguagem de programação mais simples que possa existir, mas que seja, que exige pensamento lógico, o raciocínio estruturado, esta criança desenvolve raciocínio crítico. E quem tem raciocínio crítico, além de ter uma visão mais ampla, também tem o raciocínio criativo. Porque eu, meu filho e minha filha, cada um na sua área, trabalhamos com criatividade. E aí, a grande ideia é tornar o Brasil um país criativo, para a gente sair dessa pasmaceira que a gente é, um fornecedor de commodity, né? A gente não produz nada aqui, é tudo commodity, e tornarmos de verdade aqui uma potência. Né? Então, esse é o sonho, isso é o que eu tenho discutido com o Anderson, a gente até agora foi convidado por uma outra pessoa para levar esse assunto adiante aqui, porque a gente tem que fazer diferença, e as linguagens de programação produzem isso. Pensamento lógico, raciocínio estruturado, para a gente chegar ao raciocínio crítico na idade adulta e a criatividade. Resgatar a criatividade, porque todo mundo é criativo, né? Resgatar na idade adulta. Então, ok, o que a gente viu aqui foi uma pergunta enviada para um prompt, estruturado, melhor estruturado, dentro do prompt, como é que chama aqui agora? Deixa eu voltar aqui. Do Perfect Prompt, tá? Outra coisa que os alunos têm usado, e eu falo para eles, olha, não funciona, tá? Desiste, isso não funciona, é o humanizador de respostas. Então, o pessoal usa... Deixa eu ver se ele foi para a tela aqui, o link que eu abri. Não foi, então eu vou... Deixa eu copiar e jogar dentro da janela que está aqui, ó. Então, você escreveu um texto, um artigo para a faculdade. Opa, aqui. Você escreveu lá o seu artigo e sabe que o seu professor está ligado, ele é esperto e tal, né? Eu vou humanizar o meu texto. Se você buscar na internet, humanizador de texto, tem um monte, tá? Um bom humanizador é esse que está aparecendo aqui agora, o AISEO.
Aí aqui tem, ó, Humanize AI. É o que está na tela, né? É. Então tem aqui, ó, Humanize AI. Aqui. Você vem aqui e coloca a sua... você coloca aqui o seu texto e pede para ele humanizar. Tá? Então, pega um texto elaborado em inteligência artificial, aí você fala para ele, olha, humanize esse texto para mim. Se eu tenho algum aqui pronto. Ok, vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar um textinho aqui bacana. Um daqueles que a gente usou como exemplo aqui agora, ó. Vou colocar o texto aqui, vou pedir para ele humanizar. Então, vem aqui, colo e humanize. Aqui ele vai indicar para mim, olha, ele está fazendo uma contagem, ó, 32 palavras aqui, aqui 147. Aqui ele colocou, por que 32 só? Esse aqui não vai, esse aqui quem escreveu fui eu, né? Aqui ele passou como humano, aqui, ó, passou como humano aqui. Não terminou não, tá aqui, tá fazendo. Eu só posso mandar 125 palavras por dia, tá? Aqui tem 147, ele cortou aqui, ó, em banco. Aqui, ele passa como humano. Quem escreveu fui eu. Eu não vou procurar nada de resposta de IA agora, eu quero otimizar nosso tempo, tá bom? Aqui, nesse caso aqui, a gente viu o AI-SEO. Aí tem o GLASP. O GLASP, para quem usa muito o YouTube como referência, e às vezes você precisa de buscar algo. Vamos pegar um link aqui qualquer, por aí. Pegar, pronto. Esse vídeo aqui. Aqui. Muito bem. Ó, eu nem sei o que ele tem aqui. Eu peguei o primeiro link que apareceu, tá? Eu vou colocar aqui na mesma tela do humanizador. É um vídeo do YouTube que fala sobre alguma coisa de IA que eu não sei o que é. Aqui, está abrindo. Eu instalei no Chrome, e tem para o Safari também, quem usa Mac, né? Eu instalei... As a small business owner, we know you can't just sit back and wait for your... Eu instalei o GLASP. Vou tirar o áudio daqui. O GLASP é uma extensão, ela aparece aqui. Deixa eu tirar essa... Tem um monte de extensão, ela aparece na tela aqui. Aqui. Então, aqui, eu vou para o site. Qual é a melhor linguagem para programação? É nosso amigo aí, que estava cabeludo, né? Esse é um malucão, né? Soriano. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui o GLASP, essa extensão. Ela está na apresentação, vocês terão um link caso queiram baixar, né? Como que ela funciona? Se você usa... aqui não é nem uma live, é uma pergunta, ó, de 6 minutos, tá? Mas se você usa o YouTube como para buscar referência, a referência é muito boa, você pode pedir a transcrição, né, clicando aqui nos 3 pontinhos. Mas aqui, eu posso pedir para ele aqui, ó. Abriu para mim. Eu tenho a transcrição, ela foi autogerada, né, a partir da fala, foi autogerada, então é importante que você faça uma revisão. Tá? Então, essa aqui. E posso copiar. Clico aqui, ó, eu copio a transcrição. E posso, a partir dela, por exemplo, jogar numa IA e pedir que faça um mapa mental, que faça um resumo com destaques, colocando emojis nos destaques, tem um monte de coisa para fazer, né? Aqui é um. Eu posso pedir que ele busque referências. Aqui só funciona na versão paga? Peraí. Não, na versão paga, não, ele funciona aqui também. Então, ele vai buscar aqui um sumário para você usar em um artigo. Tá? Você pode usar uma sumarização deste vídeo. Esse primeiro link aqui. Esse segundo, ele vai sumarizar usando o ChatGPT. Ele vai abrir uma janela nova, que está aqui, né? E aqui eu vou para eu quero que ele vá nesse ponto aqui da apresentação. Tá? Ele vai até lá. Ó, vá para um ponto específico do vídeo. Tá? Ele foi para o 0,33? Foi para o 0,33, agora está correndo, né? Aqui eu vou pedir para ele abrir uma janela do ChatGPT para fazer um resumo para mim. Estou com preguiça, não dá tempo de fazer o resumo. Já vou puxar para a tela, tá?
Deixa ele abrir. Abriu. Ó. Copiar. Deixa eu só ver se eu trouxer para cá, se ele não vai perder o que ele já começou a fazer. Ah, ele perdeu. Ah, mas é fácil. Está aqui na janela do lado, eu vou copiar aqui. Ó. Então, a pergunta, aqui está a pergunta que ele fez, eu vou copiar a pergunta e já trago a resposta também. Então, o que ele faz aqui, ó, quando a gente clica naquele botão, que é o do sumarizar, ou de fazer resumo, aqui, ele vem para a tela do ChatGPT, para a sua assinatura, né? Aqui, e ele faz ele estrutura dessa maneira. Summarize the following in 5 bullet points. Eu quero em mais, eu quero em 10. Em 10 bullet points. Enumerate, né? Aqui, então eu estou pedindo para ele para colocar um número e colocar um emoji também, tá? Aqui eu estou pedindo algo a mais. Então vamos lá, vamos ver como é que ele vai fazer. Que coisinha linda, não? Aqui, ó. A importância do contexto, Python como generalista, foco na base, ciência de dados e machine learning, aprendizagem contínua, adaptabilidade, resolver problemas específicos, experiência prática, emocionei, ai que lindo, foco na solução, não na ferramenta. A inteligência artificial, ela não... A gente observa, por exemplo, como as inovações impactam nas nossas vidas, né? Então, a gente teve primeiro a entrada do computador, depois teve a entrada da internet, depois a entrada do marketing digital, e aí chega a inteligência artificial. A gente não tem que olhar para o que é que a inteligência artificial faz, mas o que é que a gente deixará de fazer usando a inteligência artificial e como usar melhor o tempo, e como usar melhor o recurso. Tá? Então, não é o que ela faz, é o que a gente deixará de fazer para usar melhor o tempo. Eu não quero que a inteligência artificial escreva o meu livro para eu ter mais tempo para cuidar das coisas da minha casa, limpar, cuidar do gato que está aqui. Eu quero que ela cuide do gato e da casa para eu usar a minha inteligência aqui. É isso, tá? Consiste nisso. Vamos lá. Então, aqui a gente já viu o Glassdoor, né? E aí vou deixar também o link para vocês. A outra, Inner AI. Inner AI. Eu não sei se alguém já experimentou. Peraí, qual que é a tela que está? Aqui. Essa aqui que está compartilhada. Uma recomendação aqui, caso alguém queira, eu vou colocar até no chat aqui, porque essa vale muito a pena visitar. Aqui, ó. Deixa eu só conferir o link, que eu estou fazendo aqui de cabeça, para ver se está certo, né? Não. É isso aqui. Então, ela não tem o .br, então eu vou corrigir aqui no chat. Ela é .com. Ela é uma plataforma que usa as inteligências artificiais e ela foi desenvolvida por brasileiros. Teve uma matéria recente, inclusive, na Exame, e houve uma injeção de 12 milhões, o que viabilizou a plataforma ficar pronta. E eu sou convidado para testar algumas plataformas de IA, e aí quando eu testo, tal, dou minha opinião. Só que essa daqui, ela me impressionou muito pela... ela integra, por exemplo, as 4 inteligências artificiais mais utilizadas, né? Aliás, as 4 que participaram aqui daquela batalha de rimas. ChatGPT, Gemini, o Cloud, está funcionando muito bem, e a Llama 3 do Facebook. Então, elas estão funcionando absurdamente bem, né? E aqui, deixa eu só ver se meu acesso está aqui. Para acessar, ele vai sempre mandar um código para a gente. Já entrei logado. Beleza. Não, entrei nada. Entrei nada. Eu vou ter que... Aí depois, vocês vão entrar e vão observar, né? Quando você escolhe, olha, conversar com alguma inteligência artificial,
está em inglês, mas tem opção para português também, porque foi feito por brasileiros, né? Ele abre uma janelinha perguntando assim, você quer interagir com qual IA? Aí ele põe essas 4. Tá? Aqui, converse com o IA, busca rápida, automação, para reuniões para desenvolvimento, templates já de prompts bastante bem elaborados. A plataforma deles de imagem é das mais eficientes que eu já vi funcionar, né? Foi a primeira inteligência artificial, ela oferece 3 dias de teste, né? Foi a primeira que, no dia do teste, eu fiquei 8 horas testando para emitir meu parecer, assim que eu terminei o teste, eu assinei. R$35 por mês. É quase que um quarto do que... Não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada deles, tá? É quase que um quarto do que custa uma assinatura mensal do ChatGPT. Ou do Cloud, né? Ou do Gemini, todas elas custam a mesma coisa, né? $20 por mês. Então, é quase um quarto do valor. Eu recomendo muito, né? Usar como referência. Faça o teste, né? Faça esse teste para vocês verem como vale muito a pena. E agora, eu quero mostrar para vocês aqui 3 robôs que eu desenvolvi usando prompt, né, na construção, robôs de ChatGPT. Então, o primeiro, aqui. Para quem trabalha com marketing digital, esse é o robô que eu chamo de Post Planner. Ah, não, é aqui. Quase que eu faço uma caca. Quase que eu colei aqui na barra da nossa reunião. Então, aqui. Foi. Ele cria 1 mês de posts em diferentes redes sociais. Alguém tem algum tipo de negócio aqui que queira produzir post para rede social e a gente alimenta aqui? Se alguém tiver, a primeira pessoa que colocar, olha, cliquei no botão para iniciar, ele vai me fazer entre 6 e 8 perguntas aqui na tela, tá? Aqui, ó, ele está falando sozinho agora, tá? Não estou escrevendo nada. Ele está falando o seguinte, ó, inclua essas informações, é um robô, e os robôs agora funcionam na versão gratuita também. Então, o nome do produto ou serviço, aqui. Se alguém tiver e quiser escrever aqui no chat, ok. Se não, eu vou alimentar com algo aleatório. Se alguém for escrever, ou levantar a mão, escreve oi, né? Porque senão eu vou voltar para outra tela. Estou aqui na tela do Meet. Nobody, então eu vou lá eu. Se alguém mudar de ideia, é rapidão que eu troco, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, vou numerar. 1. Pronto. Nome do produto ou serviço. Barbantes, pavio curto, fábrica de velas, melhor. Fábrica de velas, pavio curto. Né? Essa fábrica de velas, não é da fábrica. Eu quero anunciar as velas pavio curto. Segura a tecla Shift, né, para ele não mandar. Público-alvo. Público-alvo, vou colocar aqui adultos com 35 anos ou mais, classes C e B. Só isso, tá bom. Benefícios ou diferenciais. Duram mais tempo do que as velas tradicionais. Questão número 4. Objetivo principal. Aqui. Então, meu objetivo principal é aumentar vendas. Não, gerar leads. Melhor. Gerar leads. 5. Quais redes sociais você pretende? Todas. E 6. Outros detalhes importantes. Cupom de desconto para... Eu vou compartilhar os links aqui depois para quem quiser testar, né? Cupom de desconto para quem comprar nos próximos 10 dias. Pronto. Agora, ó, mão levantada. Que bobo, né? Ele vai criar os 30... Olha o que ele vai fazer. O que eu programei para que ele fizesse. O dia do mês, a ideia específica, formato... Então, é o formato que ele vai variar entre Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, YouTube. Ele vai variar. Aqui, ó, o que ele vai fazer.
Deixa eu só puxar aqui para o lado, enquanto ele está descendo. Ó. Ele colocou aqui, ó, algo. Eu não vou conseguir mostrar desde o começo, então volta para cá. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, ó, dia do mês, a ideia específica, apresentação, que ninguém conhece. Demonstração de quanto mais ela vai durar. Aqui, explicação dos diferenciais, depoimento de um cliente, ó. E aqui ele vai propor, de acordo com a estratégia, né, ele está elaborando uma estratégia, um post estático, que estou chegando agora. Aqui já posso fazer um Reels. Sugestão de título, do subtítulo, do texto. Consigo ir para lá? Ah, consigo, ó. A sugestão de uma imagem para ser gerada e até as hashtags. Sabe quanto custa isso aqui para você chegar numa agência de marketing digital e pedir para fazer? Ninguém vai te fazer isso aqui 30 dias. Pô, ninguém te faz isso aqui por menos do que R$1.000. Tá? Gerar este quadro aqui, ó. Ninguém faz. Tá aqui, ó, prontinho. Quer monetizar? Monetiza. Compartilha o link aí do Post Planner 30D, né, e vai faturar uma graninha aí. Ou então compartilha o seguinte, ó, agora eu faço o planejamento de marketing digital, tá? Eu não sei em que dia que ele sabe, ele parou. Aqui tem 15. Ele vai fazer. Recomendo que você copie essa tabela, uma planilha e tal, tá? Aqui, ó, continua. Sim, continua. Então, sim. Continue. Tá? Faltou a vírgula aqui. Vai continuar, do dia 16 em diante, tá? É isso. Enquanto ele continua, deixa eu mostrar o próximo robô. O próximo robô é um robô para resolver problemas. Sim, resolver problemas. Vamos lá. Como que funciona esse robô? Ele tem um nome bacana. Olha, eu vou deixar ele aqui fazendo, mas vou pular para o próximo, que é o robô. Eu tenho só mais meia hora. Então está aqui. O robô para evolução genética de ideias. O quê? Sim, evolução genética. Então, como é que funciona o robô de evolução genética? Espera aí. Vou fazer uma coisa bacaninha aqui. Eu vou deixar a ideia das velas que eu achei divertida. Aqui. Existe um... Aqui. Existe lá na base, de todas as bases, né? Eles têm uma base de dados. E você pode buscar naquela base de dados alguns tipos de comportamento. Então, por exemplo... Foi. Quero pegar aqui aquilo que eu escrevi, acho que não vai deixar. Então, alguns tipos de comportamento, ele usa o conceito, que é um conceito da lógica e dos algoritmos, chamado algoritmo de evolução genética. Tá? Isso aqui eu aprendi lá no site do professor Sandeco. Então, ele faz uma demonstração disso aqui, que é belíssima, né? Aí lá eu aprendi e depois eu consegui incrementar e desenvolver um robô que fizesse a evolução genética. Então, no que consiste? Eu vou colocar aqui, mas eu também vou comentar à medida em que ele interage. Ele vai interagir passo a passo, diferente do primeiro que a gente viu, tá? Esse aqui tem uma interação diferenciada. Olha, eu quero escrever... Eu posso, olha, criar um novo negócio, ele vai me ajudar o nicho, escrever um e-book, criar uma campanha de marketing digital. Eu vou aqui, ó, escrever o meu desafio. Que ele faz o quê? Ele vai se apropriar do algoritmo de evolução genética. Ele foi elaborado em 1975. Você vai colocar o seu desafio e ele vai propor 3 soluções para o seu desafio. Então, vou colocar aqui, ó. Quero elaborar uma campanha com que são as mesmas que eu escrevi no outro, né? Características... Só que não tem que escrever de novo, né? Mas podia ser. Quero elaborar uma prova... Quero elaborar uma prova, quero criar um roteiro de viagem. Ele vai... O que você colocar aqui, tá? E aí ele faz o quê? Ele pega a sua ideia, analisa... Ao invés de eu ficar falando, vamos demonstrar. Usando o algoritmo, ó. Então, obrigado por compartilhar, é super educado, né? Ele vai criar ele vai pensar nessa campanha, ó. E o que ele vai fazer agora? O que ele te pede aqui? Eu vou para a etapa 2 ou redefino o desafio? Não, eu vou para a etapa 2. Vou gerar as ideias iniciais. Ele vai gerar, deixa eu colocar aqui, ó, número 1. Ele vai gerar 3 ideias iniciais. Aqui, ó. Essas são as ideias mãe. Ele vai chamar de ideias mãe. Ideia 1, ideia 2. Iluminação que dura, ele é divertido.
O meu pedido está mal feito, tá? Ele não está bem feito aí. A velhinha do bem-estar, ai que fofo, né? Está aqui. E agora ele vai analisar a ideia colocando a probabilidade de sucesso. Ó. A ideia 1, 75, a ideia 2, 85, a ideia 2, o que é mesmo? É iluminação que dura. Boa. A ideia 3, 80%, porque tem uma linguagem bacana para aquele público. Lembra que tem que falar com o público, não com a gente, tá? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que houver de melhor nas 3 ideias, combinar geneticamente, ou seja, processando como se fosse pai e mãe, no caso, pai e mãe e um X, né? E, então, eu quero que ele faça o seguinte, ó. Me crie a primeira geração. Então, ele está combinando. Tudo automaticamente aqui, ó. Solução filha, agora ele vai chamar de filha, tá? Velas que cuidam do seu tempo. Aleatoriedade. Ele trabalha com aleatoriedade, que varia de 0 até 1. Quanto mais perto de 0, mais aleatório, mais viagem na maionese. Quanto mais perto de 1, mais óbvio. Tá? Então, aqui, aleatoriedade 70, essa aqui foi a mais aleatória. Relaxamento prolongado, economia garantida. Divertido. Tá? Está gerando aqui. Perdão, ele vai gerar 5. E vai selecionar 3. Esqueci de falar. Ele gera 5. Agora aqui, ó. Seguir para a etapa 4. Analisar as 3 melhores. As 3 melhores com base na probabilidade de sucesso, tá? Ele vai analisar agora. Aqui. Daqui para frente, ele vai gerar sempre de 5 em 5 e avalia as 3 melhores. Só que, vamos lá. Aqui, velas que cuidam do seu tempo, 85%. Luz e economia, 88%. Opa, em um só produto. Falou de dinheiro, né? E falou de iluminação. Relaxamento prolongado, economia garantida, 90%. E ele já fala como é que você... ele identifica a falha, problema, prós e contras. Agora é o seguinte, eu posso repetir isso aqui várias vezes. Mas eu quero que ele repita 20 vezes e no final de fazer toda essa combinação, ele mostra o resultado. Aqui, como é muito elaborada essa repetição, às vezes ele dá uma falhada, tá? Então pode ocorrer dele falhar. É só voltar e pedir de novo. Ele está fazendo agora 20 gerações. Ele partiu dessas 3. Já chegou. Chegou nas 3 melhores a partir mais luz por menos. Esse é um título intrigante, hein? Interessante. Iluminação inteligente para o seu bem-estar. Nenhuma delas fala a primeira fala de economia. Talvez ele vá colocar aquela como melhor, né? Descrição detalhada. Agora é o seguinte. Ele está perguntando se eu quero a descrição detalhada da melhor ideia, mas ele não me falou qual é a melhor. Tá? Então, eu posso pedir para ele, né? Quais... Classifique em ordem decrescente as 5 ideias, incluindo a probabilidade, o percentual da probabilidade de sucesso de cada uma delas. A inteligência artificial é um parceirão com quem você bate papo. Então, eu interferi na sequência lógica para conversar. Eu quero isso aqui, a classificação das 5 ideias. Ele até mudou meu cupom de 10 para 15. Olha que filha da mãe. Aqui ficou 10, mas aqui está colocando 15. Aí é claro que a ideia é melhor, né? Tempo de luz, economia e conforto. Tá aí. Ele mudou os percentuais aqui, colocou 12. Olha que danado. Ok. Bacana. Agora eu quero que ele faça o seguinte, ó. Eu quero que ele faça uma descrição detalhada da melhor ideia. Eu vou copiar isso daqui. Ô, Zé, me sacaneia, não. Eu vou copiar, eu vou colar aqui. Pronto. O melhor ainda não veio, tá? O melhor está por vir, se ele funcionar. Tá aqui, ele vai me colocar o detalhamento. Ele já está colocando, ó. Título, subtítulo, uma headline, como implementar,
já indica como implementar, que eu posso até comparar com o resultado do outro, né? O outro são as peças da campanha. Aqui ele já está me falando a estratégia digital inteira. Campanha com desconto, indicando qual é a minha CTA, né? O Call to Action aqui, prós e contras. E olha o que ele vai fazer agora, uma análise SWOT. Ele vai fazer o SWOT, a Pestel e a BMG. E já vai te montar um modelo de negócio BMG Canvas, tá? Olha que bacana. Você quer criar um negócio novo? Usa o robô. Você quer produzir uma prova inesquecível para os seus alunos? Usa o robô. Ele vai te fazer. Aqui ele está fazendo o BMG Canvas da solução. E você pode pedir outras análises para ele. Quero uma análise, sei lá, do Blue Five. O Blue Five analisa pessoas. Quero uma análise do Blue Five da ideia. Nem sei o que é que vai sair. Agora aqui, ó, às vezes ele falha aqui porque tem, como tem sido muito utilizado a API, né, e a conexão para geração de doc, né, de documento assim, ele às vezes dá erro, mas vamos tentar. Enquanto ele está elaborando aqui, ó, eu posso inclusive fazer ajuste, selecionar a segunda, eu gostei da segunda, me faz a segunda, a terceira, ele vai fazer. Então, aqui ele está analisando, se tudo der certo, ele vai gerar um documento de Word, tá? Costuma não demorar. Enquanto ele faz isso, o último robô que eu vou colocar aqui, já vou pegar o link dele, é uma brincadeira, terminar com uma brincadeira, para terminar mais leve, né? É uma brincadeira que eu fiz, aqui ele vai demorar. Aqui ele vai demorar e tem a chance dele não conseguir a resposta, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele do lado aqui, trabalhando. Aqui, está trabalhando, e eu vou abrir aqui a brincadeira que eu fiz. Uma brincadeira, assim, não é brincadeira, dá para fazer brincadeira, é um passatempo mesmo, tá? Aqui. Deixa eu ver se o outro foi direitinho, peraí. Se eu não bloqueia. Aqui, ele não conseguiu, vou pedir para ele tentar mais uma vez gerar o documento, vamos ver se vai. Enquanto isso, volta aqui, ó. Eu e os meus filhos, a gente gostava muito de um jogo, estou falando do milênio passado ainda, tá? Milênio, década de 80. A gente gostava de jogar Master, e acho que vocês conhecem, um jogo de pergunta e resposta. E aí, um dia, numa prova minha, eu nunca dei prova convencional, né? Aí teve um dia que eu falei, uma prova hoje de uma maneira diferente aqui. Ele gerou o documento, enquanto eu estou falando, ó. Deixa eu pedir para ele aí. Deixa eu ver como é que ele vai se comportar aqui. Baixou, vamos ver aqui o que ele fez. Vamos ver se ficou bacana, eu já falo para vocês aqui, tá? E compartilho também. É que só para não compartilhar o documento, né, que ele perde um pouquinho de tempo. Tá abrindo ainda aqui o Word. Vai lá, bonitão. Ainda não foi. A hora que ele resolver abrir, eu volto. Então, um dia eu dei uma prova para os meus alunos, isso era na graduação ainda, isso foi em 2009, 2010. Eu, ao invés de fazer perguntas na prova, eu coloquei as respostas para os alunos e pedi que eles elaborassem as perguntas. Foi muito divertido, porque aí você tinha que pensar o que isso aqui quer dizer, onde foi que isso aqui está conectado. Era uma turma de um curso de graduação em Relações Internacionais. Então, imagina, hoje em dia seria lindo fazer com eleição dos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia, a eleição da Venezuela, que não é uma ditadura, não é, viu? Não é. Como é que a criatura que chamou? É uma democracia com estado com uma política de Estado rigorosa, que é o que a gente vai ter em breve, né? Não percam as cenas dos próximos capítulos. Bom, não estou aqui para fazer palanque, então vou ver se ele abriu o documento. Não abriu. Então volta para cá. Aí eu inventei essa prova. Ficou lindo demais. Depois eu vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, eu inventei essa brincadeira baseada naquela minha prova, né? Para brincar com a minha neta, né? É a minha nova geração de brincar de Master. E os nomes do jogo é esse aqui, ó. Pergunta e a resposta. Então, ao invés de responda as perguntas, não. É pergunta e a resposta, foi como eu fiz na prova. Clique para iniciar o jogo. Então, clica. Antes de começar o jogo, preciso que você me informe o seu nome, sua idade e o nível de dificuldade que você quer. Então, vou colocar aqui, ó. Humberto Nassareto.
E nível de dificuldade eu quero fácil. Extremamente fácil, diria o JQuest. Eita, pera. Eu tenho um comando errado aqui. Pronto. Fácil. E vai. Agora ele vai colocar uma resposta. Eu tenho aqui. Revolução Francesa, 1492. As respostas. Então aqui tem 3 perguntas, né? Pô, aqui ficou fácil, né? Então na primeira, vou falar para ele, ó. Qual movimento derrubou o rei Luís XV? O legal é o seguinte, se esta pergunta estiver correta, ele considera correta. Né? Em que ano aconteceu, ou qual foi o movimento que culminou com a queda da Bastilha? Ele ia colocar o mesmo, né? Em que ano Colombo chegou a... Ele não chegou, tá? Ele nunca chegou na América, ele chegou no máximo numa ilha próxima de lá. Então, nome do conflito. Conflito pós-Segunda Guerra. Entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos ver como que eu serei avaliado aqui. Eu sou fácil, né? Eu tenho que acertar, gente. Vamos ver como você saiu? Muito bem, muito bem. Foi o Luís XVI, o ponto. Errou, né? Aqui está certa. E aqui está certa. Eu fiz 2 pontos, né? Porque eu acertei 2 questões. Aí, 2 para cada resposta certa, né? E aqui ele vai variar os temas, não vai ser sempre sobre história. Tá? Aqui, ó. Aí fica à vontade para brincar, isso aqui é muito divertido. Ok? Bom, agora eu vou sair daqui e vou voltar para propor um desafio para vocês. Opa. Suspende o compartilhamento. Stop presenting e vamos aqui. Window. Bom, aqui foi onde eu parei, né? Deixa eu só tirar essa coisinha daqui. Aqui foi onde eu parei. A hora do desafio relâmpago. Então é o seguinte, ó. Para responder entre 5 ou 10 minutos. Eu vou colocar aqui na tela, perdão, 5 desafios. Você escolhe um para escrever um prompt, tá? Ó, desafio 1, uma função de ordenação de números em Python. O desafio 2, eu vou mandar as questões, tá? Geração de documentação técnica. O 3, pergunta para entrevista técnica. Análise de sentimentos. Isso aqui é muito utilizado para entender como que... Ah, tá aqui, ó. Como que comentários que os usuários fazem avaliando o produto, se aquilo, que tipo de sentimento está associado. Ele vai se basear nos 7 sentimentos ou emoções básicas do Daniel Goleman, tá? Explicação de conceito técnico. Esses são os desafios. Aí eu vou mandar aqui para vocês no chat. Acho que eu consigo compartilhar um documento aqui, né? Devia ter visto antes, mas acho que consigo. Parará, não consigo. Então vou colocar na tela. Vou copiar aqui para vocês. Vou fazer uma coisa aqui, vou fazer melhor ainda, ó. Eu vou escolher aqui aleatoriamente um. Tá aqui. Vou colocar o desafio 4 aqui. Escrevam um prompt. Eu vou marcar um tempinho aqui de 10 minutos. Para dar tempo de acabar. Peraí, quanto tempo que eu tenho ainda? Nossa, não. Vou dar um tempo menor, tá bom? Vou dar um tempo de 5 minutos para escrever o prompt. É cruel isso. 5 minutos para... Não é obrigatório, escreve quem quiser. Vou colocar um timer para poder controlar aqui. Se quiser compartilhar aqui com a gente, pode compartilhar. Se quiser mandar para mim, eu vou colocar o link para poder mandar. Pronto, o tempo está correndo. Enquanto vocês escrevem o prompt, eu falei muito, vou pegar água, tá? Já venho.
É óbvio que não dá para usar os recursos, quais a gente falou aqui agora, porque vocês acabaram de ver os recursos e os links estão aqui, né? Mas eu ainda não compartilhei. Tem mais 3 minutos e 45. Eu tenho uma dúvida. Ah, tá. Aqui. Quem ficar até o final tem brindezinho, tá? Brindezinho é aquela coisa de sempre, né? E-book, aquelas coisas. Mas é e-book bacana. E tem um capítulo completo do livro de prompt do professor Sandeco Macedo. E eu deixo o link também. Na verdade, eu vou deixar... vou explicar depois. Não vou ficar atrapalhando, vocês estão escrevendo. Mais 1 minuto e 40. Se alguém já tiver terminado e quiser compartilhar aqui no chat do Meet, fica à vontade, tá? Se não, também vai poder mandar, vou deixar um espaço aqui para a gente poder fazer compartilhamento, né? Quem quiser participar. Podia ter colocado musiquinha, né? Nem pensei, o que é isso aqui agora? Isso aqui é novidade. Ah, as pessoas podem ver minha anotação. Eu não tenho anotação, mas como é que funciona? Olha que bacana! Gente, eu não sabia disso. Deixa eu ver. Caneta. Olha, que legal! Gostei. Stick note, vou colocar uns post-its aí, contagem regressiva de 10, stop annotation. Muito bem. Vai tocar. Ai, esqueci de. Peraí, deixa eu desligar o cara. Pronto. Muito bem. Alguém quer compartilhar o prompt? Ou nobody? Nobody. Muito bem. Então, vai ficar à vontade para compartilhar depois, tá? Ou comigo, ou na opção que eu apresentarei agora aqui. Eu vou compartilhar esse material também com vocês. E aqui estão as referências e os links do que eu falei, né, nesta apresentação. Então, aqui é o Dare AI, né? O Guia Básico de Engenharia de Prompt. Alguém falou alguma coisa, peraí.
Aqui, opa! Ô, Gustavo, posso colocar na tela aqui para a gente ver como ele se comporta? Excelente, olha. Excelente. Agindo como filósofo na era digital, analise comentários de clientes como positivos, negativos ou neutros, justificando o seguinte, cada diferente época do entendimento sobre o tema até os dias atuais. Legal. É que aqui eu precisaria de colocar os comentários, né, para ele... Vou até copiar, ficou muito bom. Eu precisaria de colocar os comentários para que ele pudesse fazer a análise. Mas é exatamente isso daqui. Eu vou colocar... Peraí. Deixa eu guardar ele aqui em algum lugar para testar depois. Gostei muito. Dá para mexer? Sempre dá, né? Sempre a gente vai aperfeiçoar, pode aperfeiçoar, torná-lo mais específico. Você pode colocar mais informações, agindo como filósofo na era digital. Pode escolher, né, uma abordagem, né? Por exemplo, os franceses, eles têm uma abordagem, tem duas abordagens principais, né? São os apocalípticos e integrados. Os integrados são os que veem que tudo vai dar certo, vai funcionar e é bacana. E os apocalípticos são aqueles que falam que tudo vai dar errado, né? Opa, pode falar, Gustavo, abre o microfone. Ah, não, você tinha... Entendi. Você levantou a mão para indicar que você mandou aqui. Boa, boa. Que eu estava lá na tela. Show. Então, é isso, né? Você pode selecionar dizendo, olha, vá na linha dos filósofos franceses e adote a linha dos apocalípticos, dos integrados. Não, quero algo neutro, quero um filósofo neutro. Uma empresa em Xangai, ela demitiu, foi consenso da diretoria, demitiram o CEO da companhia e colocaram uma inteligência artificial. A empresa manteve, os outros diretores, mandou o CEO embora. Porque o CEO é um humano que pode tomar decisões baseadas em emoção. E a inteligência artificial, ela toma a decisão, desde que programada, né, na lógica. Mantiveram para que todo mundo pudesse contribuir colaborativamente com o pensamento humano e a IA é quem toma apresenta decisões. Qualquer decisão a ser tomada passa por este conselho. Achei muito ousado e inteligente, né? Então, aqui tem as dicas, né, do que a gente pode usar, do que eu falei, né, e recomendo dar uma passeadinha na Inner AI, porque me surpreendeu. Aqui, presentinho, eu escrevi em 2023, fevereiro do ano passado, eu escrevi um livro com mais de 130 prompts para o dia a dia, para você aumentar a produtividade, tá? Aqui tem um cupom, eu vou mandar o link depois, o nome da loja e o link. Eu vou deixar aqui onde que eu vou compartilhar, tá? Eu vou compartilhar tudo num único lugar para ficar mais fácil. Mas lá tem um cupom de desconto que... Humberto, deixa no chat. Você está aqui? Peraí. Deixa no chat aí, porque eu acho que é mais fácil para quem já está aí. Então tá aqui, vamos lá. Esse o endereço. E o cupom é... Deixa eu só conferir o cupom, se eu coloquei final 24 ou 2024. Um pouquinho. Opa. Aqui. Sai da tela. Aqui. O cupom é... desce, rapaz. Confrost 2024. 2024. Aqui. Então, esse é o endereço da loja onde ele está sendo vendido. Há alguns livros ali. E esse, ChatGPT, mais de 130... Vou colocar aqui. ChatGPT. Esse daqui. Tá? O que tá com o desconto é 100%, integral. Está aqui hoje é 100%. Nem lembro quanto ele está hoje, está 29, 27, sei lá. Um número assim, tá bom? Volta aqui. O que mais a gente vai ter? Criei um grupo no WhatsApp onde eu vou colocar todo o material. Vai ficar mais fácil colocar num único lugar. Então, o grupo, para acesso está aqui. Deixa eu copiar, então, o link dele também. Vai ficar mais fácil, né? Para quem estiver aqui. Enquanto vocês copiam aí o código
Aqui. Cadê o link do grupo aqui? Então, vou colocar aqui no chat também. Quem quiser, o que eu vou colocar lá no chat? Vou colocar a apresentação lá no grupo, né? Do WhatsApp. Eu vou colocar a apresentação, eu vou colocar os desafios, os 5 desafios, comentados e com uma proposta de prompt para cada um deles, tá? Coloquei uma só. Que mais tem lá? Tem alguns materiais que eu vou colocar ali e eu convido, né, para que seja um chat colaborativo em que a gente possa fazer troca de prompt, de informação, de referência, o link do site, o link do livro do professor Sandeco e o link do grupo dele, que eu recomendo, é um grupo riquíssimo para quem quiser aprender mais sobre construção de prompts, né? E quem quiser falar comigo também tem esse aqui, vou colocar lá também, aqui embaixo, https://linktree.ee/Sareto. Aqui. Então, aqui tem todos os meus contatos, né? Tem o WhatsApp, Facebook, LinkedIn, GitHub, tem tudo onde eu estiver conectado está aqui. E tem alguns outros links lá também. Tá? Eu vou atualizar, mas não hoje, porque eu estou saindo daqui agora para fazer outra gravação. Amanhã talvez eu consiga. Eu vou atualizar com as informações dessa apresentação aí nesse Linktree. Certo? É isso. Bom, eu falei pra caramba, ficou 1 minuto para fazer pergunta. Dá para fazer uma pergunta só? Espera aí. Oi, Humberto, se quiser passar um pouquinho, não tem problema. Tá bom. Eu não quero entrar no horário do pessoal aí. No almoço, vai entrar no almoço. Tá bom. Não quero entrar no almoço, não. Tá? Mas, de qualquer maneira, os meus contatos, eles estão aqui, né? Se alguém quiser fazer pergunta, por favor, faça, né? Claro. Elas são sempre bem-vindas, porque é aí que a gente aprende ainda mais, né? Mas se quiser depois mandar por um dos contatos aí, fica à vontade. Eu lembro que ano passado teve um rapaz lá que ele trouxe umas questões muito relevantes, intrigantes, levaram mesmo assim a uma elaboração bem articulada, né? Então, fique à vontade. Nesse âmbito aí da troca de ideias é onde a gente aprende mais. Tá? Se não tiver pergunta, eu agradeço muito, agradeço o Anderson de novo, né? Não sei se você estava aqui no momento que eu falei, mencionei o projeto sem ter falado no nome, né? Até que a gente torne realidade. E o Osmar está esperando a gente lá para continuar a conversa. E agradecer por essa oportunidade de mais um ano, né? Mais uma edição, participar da Confloss, porque ela é sempre muito rica, né? E o que eu não consegui assistir hoje, ou amanhã, ou no domingo, né? Eu assisto depois na gravação. Então, muito obrigado, viu? Obrigado você, Humberto. Vamos falando. Vamos sim. Paulo, obrigado pelas palmas aí. Valeu. Tamo junto. Wesley, obrigado. Obrigado, Gustavo. Né? O Gustavo, inclusive, mandou aqui uma sugestão de prompt que eu vou testar, gostei, né? E